Continuando com o nosso módulo de aprofundamento, vamos, nas próximas aulas, abordar a legislação que regulamenta o mercado de capitais brasileiro. Nós temos duas grandes leis que organizam o mercado de capitais, a Lei 6385 e a 6404, ambas de 1976, com diversas alterações promovidas durante todo este período. Vamos iniciar pela Lei 6385 de 76. As suas principais alterações foram promovidas pelas leis 10.303 de 2001 e 11.638 de 2007. A Lei 10.303 de 2001 estabelece diferenciações importantes, em especial para a governança das sociedades de economia mista, as estatais. E a Lei 11.63807 modifica as normas de contabilidade, adequando as normas da contabilidade das sociedades anônimas e das empresas brasileiras ao disposto no chamado IFRS, International Financial Reporting Standards, as normas internacionais de contabilidade, adotadas principalmente pela Europa e que estão em processo de convergência com as normas adotadas nos Estados Unidos. A Lei 6385, de 1976, ela dispõe sobre, organiza, regulamenta o mercado de valores mobiliários e cria a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Até 1976, a regulamentação e fiscalização do mercado de valores mobiliários também era de responsabilidade do Banco Central. A partir desta lei, toda a atribuição relativa ao mercado de capitais passou a ser exercida em termos de regulamentação, fiscalização, pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que foi criada em 1976 pela Lei 6385 de 1976. A lei disciplina a emissão e a distribuição de valores mobiliários, a negociação e a intermediação tanto de valores mobiliários quanto de derivativos. Foi uma das alterações importantes trazidas pela Lei 10.303, a inclusão dos derivativos na alçada de regulamentação e fiscalização da CVM. Disciplina as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias e futuros, a administração de carteiras de valores mobiliários, a atividade de custódia de valores mobiliários e a atividade da auditoria nas companhias abertas. Também a Lei 6385 de 76 disciplina as atividades de consultor e de analista de valores mobiliários. E o que são valores mobiliários? A Lei 6385 de 76 não define o que são valores mobiliários. Ela lista quais são os títulos e contratos que são considerados valores mobiliários e, portanto, estão subordinados à disciplina desta lei. Vamos então ver quais são eles. A Lei 6385 de 76 considera como valores mobiliários ações, debêntures e bônus de subscrição. Até aí, nenhuma novidade. Ações, debêntures e bônus de subscrição são títulos emitidos pelas sociedades anônimas, que nós já estudamos anteriormente nas nossas aulas do módulo básico no assunto mercado de capitais. Além disso, são também conceituados, listados como valores mobiliários pela Lei 6385 de 76. Cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento, que também são títulos que se referem, que são relacionados a ações, principalmente, e também a debêntures,
Certificados de depósito de valores mobiliários também são considerados valores mobiliários. Cédulas de debêntures. Cédulas de debêntures são títulos emitidos por bancos, tendo como lastro debêntures que os bancos adquiriram. Vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Também são listados como valores mobiliários as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários e as cotas de clubes de investimento. Isso também nós já vimos quando falamos de mercado de capitais. Não só sabemos já as cotas de fundos de investimentos em valores mobiliários, como também os outros fundos. São também valores mobiliários as notas comerciais, as commercial papers, os derivativos. Já vimos que todo o mercado de derivativos está sob a supervisão da CVM, os derivativos estão listados na Lei 6385 com suas alterações posteriores como valores mobiliários, e quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo quando ofertados publicamente. Isso inclui não só todos os fundos de investimento, como também determinados contratos nos quais a rentabilidade do investidor depende do esforço do ofertante. Vou dar um exemplo, que é um exemplo fracassado, porque o investimento quebrou, mas é um exemplo bastante conhecido e típico de um contrato de investimento coletivo, que foram as Fazendas Reunidas Boi Gordo. Faliu por problemas de gestão, mas foi uma emissão legal registrada na CVM, na qual as Fazendas Reunidas Boi Gordo vendiam títulos de investimento para os interessados, prometendo uma rentabilidade que era lastreada na valorização da arroba do boi. É um exemplo típico de contrato de investimento coletivo, ofertado publicamente. Lembrando que toda oferta de valores mobiliários tem que ser registrada na CVM. Então nós tivemos um caso recente de uma oferta parecida com essa, só que relacionada à engorda de avestruz. Entretanto, o ofertante não tinha registro na CVM nem autorização para fazer essa oferta. E a CVM fez um alerta ao mercado de que, naquelas condições, aquela oferta era ilegal, porque era uma oferta de título de investimento coletivo, sem que o ofertante tivesse registro como tal na CVM e sem que a oferta em si tivesse também sido registrada. Toda oferta de valores imobiliários, oferta pública, tem que ser registrada na CVM e o ofertante tem que ter registro também na CVM como uma empresa capaz, autorizada a realizar ofertas de valores imobiliários. Valores imobiliários tomando esse conceito mais amplo, que é resultado desta listagem trazida pela Lei 6385 de 76. Excluem-se textualmente da condição de valores imobiliários a Lei 6385, além de dizer o que é valor imobiliário ou o que são valores imobiliários, também diz o que não são. Então, excluem-se textualmente do regime da Lei 6385, excluem-se textualmente do conceito de valores mobiliários os títulos da dívida pública de qualquer nível, federal, estadual ou municipal, e os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, com exceção de debêntures. Então, cheques, notas promissórias a favor de uma instituição financeira, uma letra de câmbio emitida por uma instituição financeira, esses são cambiais. Nós vimos, quando falamos de título de crédito, que quando se fala de cambiais, aqui refere-se a títulos de crédito. Então, títulos de crédito de responsabilidade de instituição financeira não são valores imobiliários, com exceção das debêntures. E nós sabemos também que a regra geral é que debêntures não podem ser emitidos por instituição financeira.
Mas temos duas exceções, companhias hipotecárias e sociedades de arrendamento mercantil. Então, as debêntures emitidas por companhias hipotecárias ou por sociedade de arrendamento mercantil são valores mobiliários, porque são debêntures, e debêntures são sempre valores mobiliários. A CVM passa a ter, pela Lei 6385, o poder de expedir normas para cumprimento do disposto nessa lei. E a CVM pode exigir que os emissores de valores mobiliários se constituam como sociedade anônima. E aí um comentário importante. Essa é a regra geral, mas há algumas exceções. Existem algumas situações, algumas emissões de alguns títulos e contratos de investimento coletivo que são permitidas por empresas que não se constituam como sociedades anônimas. Além disso, fundo de investimento, quando emite cotas, também é uma emissão pública de valores mobiliários, em especial os fundos fechados, que emitem cotas que são negociadas em mercado secundário. Ora, o fundo não é uma sociedade anônima, porque o fundo não tem personalidade jurídica. Nós já vimos isso quando comentamos sobre fundos de investimento. O fundo tem CNPJ, mas ele tem o administrador, que é o responsável legal do fundo. Então, há algumas situações que são exceção, mas a regra geral é que o emissor de valores mobiliários seja uma sociedade anônima e, dependendo do tipo de emissão, a CVM tem poderes concedidos pela Lei 6385 para exigir que o emissor seja uma sociedade anônima. A CVM pode exigir auditoria externa nas demonstrações financeiras dos emissores e exige, de acordo com a lei, cumprimento de padrões de cláusulas e condições nos contratos negociáveis no mercado de valores mobiliários, aqueles contratos de investimento coletivo aos quais nós nos referimos. A CVM estabelece normas e padrões para as cláusulas desses contratos e, como toda oferta pública de valores mobiliários tem que ser registrada na CVM, qualquer oferta pública cujo contrato não satisfaça a essa regulamentação será impedido, será suspenso ou cancelado pela CVM. O Conselho Monetário Nacional também tem atribuições previstas pela Lei 6385 de 76. Cabe ao Conselho Monetário Nacional definir a política de organização e funcionamento do mercado de valores mobiliários. Cabe ao Conselho Monetário Nacional regular a utilização de crédito neste mercado, no mercado de capitais. Cabe ao CMN fixar a orientação geral para a atuação da Comissão de Valores Mobiliários. Caberá também ao CMN definir as atividades que haverá necessidade de uma coordenação entre a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central. Nós já vimos um exemplo concreto de uma situação dessas. As chamadas decisões conjuntas Banco Central, CVM. Nós tivemos, já citamos em aulas anteriores, uma decisão conjunta muito importante em março de 2009, quando o Banco Central e a CVM, em conjunto, autorizaram também as distribuidoras de valores a terem acesso ao ambiente de Bolsa de Valores. Comentamos isso em aula anterior sobre o mercado de capitais. É um exemplo de uma atividade que exige coordenação entre a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central. E esta coordenação é supervisionada pelo Conselho Monetário Nacional. Ele define que atividades é necessária essa coordenação. Cabe também ao Conselho Monetário Nacional aprovar a estrutura da CVM. Claro que isso foi uma disposição prevista no momento em que a lei foi promulgada, porque a estrutura da CVM já está consolidada. A CVM tem mais de 30 anos de existência, já tem a sua estrutura definida. E nós sabemos que a CVM é uma autarquia em regime especial, com 5 diretores, um presidente e 4 diretores, nomeados pelo presidente da República, após aprovados em sabatina pelo Senado Federal. A CVM, como é uma autarquia em regime especial, os seus diretores, presidente e 4 membros da diretoria, têm mandato fixo e estabilidade neste mandato. Só podem ser exonerados por processo judicial com condenação transitada em julgado ou processo administrativo.